A situação lamentável que aconteceu recentemente na Grande Recife, para ser mais específico, em Paulista, no bairro do Janga, com o desabamento ali de um prédio que acabou tirando a vida de 16 pessoas, trouxe muita gente para uma discussão sobre o que seria ali necessário para acabar com essa questão das pessoas que não têm onde morar ou que vivem em situação precária. A gente sabe que existe uma luta para que as pessoas tenham direito a uma moradia digna, inclusive o próprio movimento ali do PSOL, junto com o MTST, trabalham por isso, para que as pessoas passem a ter direito a moradias dignas, que tenham ali respeitadas, inclusive, o que estabelece a Constituição, o Estatuto das Cidades. E como muita gente comentou que é um absurdo as pessoas morarem nesses lugares, será que elas não sabiam que estava para cair? Eu preciso comentar com vocês aqui uma realidade que talvez não seja de todo mundo, porque a gente sabe que parte da própria esquerda também não consegue entender o mundo real, porque muitos vivem basicamente dentro da universidade e não colocam o pé para fora, quando a gente consegue ver que para se colocar algumas práticas no dia a dia não são tão fáceis, precisa de vivência para que a gente consiga converter conhecimento em aplicabilidade. Eu quero falar um pouco mais sobre essa situação que aconteceu lá no bairro do Janga, em Paulista, que lamentavelmente tirou a vida de várias pessoas. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, que não seja ser membro do canal ou apoiador, eu peço que vocês direcionem a colaboração pro nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa situação que lamentavelmente aconteceu lá em Recife, né? Na verdade, na Grande Recife, onde eu falei no início 16 mortos, mas na verdade foram 14 mortos, com a queda ali de um prédio do bloco D, lá no Janga, um bairro lá de Paulista, na região metropolitana de Recife. E eu tenho uma curiosidade para contar para vocês de cara aqui já, tá? Eu fiquei em um dos prédios que tem ali, entre aspas, o mesmo problema que a estrutura do bloco 7 tem, do bloco D7 tem. Eu fiquei no bloco, entre o bloco D3 e D4, ou seja, cerca de 50 a 100 metros antes, e nessa mesma avenida lá do Janga, tem vários prédios que são condenados há muito tempo, inclusive prédios mais altos, e que mesmo assim a população ocupa. E aí eu vi muita gente comentando o seguinte: mas como é que esses prédios estavam condenados, as pessoas entram lá para poder morar? É um absurdo, essas pessoas não sabiam do risco que corriam, muitas sabiam, só que não tinham para onde ir, e outras realmente não sabiam, porque nem todo mundo tem informação que muita gente do nosso campo tem e acha que é obrigatório que todo mundo automaticamente tenha esse conhecimento. A gente sabe que regiões como Norte e Nordeste existe um déficit habitacional gigante, né? Inclusive as regiões que mais tem esse déficit habitacional são as regiões do Nordeste, Norte e Nordeste. A gente sabe também que o salário mínimo ali é muito baixo, então ele compromete mais de 30% do salário mínimo quando a pessoa mora em residência alugada. Vai para aluguel, então a pessoa não tem dinheiro às vezes para pagar água, para pagar luz, para pagar transporte, para comprar comida, e acaba entrando nesses lugares, participando de movimentos que ocupam esses espaços para chamar a atenção do governo, do governante local, do governante nacional, para que se tenha políticas habitacionais e que se faça valer o que estabelece lá o Estatuto da Cidade no que diz respeito a moradias. Somente quando acontecem essas tragédias, lamentavelmente, é que parte da população brasileira entende o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui o material publicado na revista Fora, assinado pelo Marcelo Weiler, e vou comentar minha experiência num bloco anterior. Inclusive eu tive contato com várias pessoas ali dessa região do Janga, né? Eu fiquei no mesmo conjunto habitacional e fiquei acho que 3 ou 4 prédios anteriores. Eu até publiquei no Twitter que eu já tinha ficado no prédio que tinha desabado, mas na verdade era nos condomínios do prédio que desabou, né? Não exatamente no mesmo bloco. Eu fiquei no bloco entre os blocos 3 e 4 e o que desabou foi o bloco D7. Eu fiquei entre o D3 e D4, se não me falhar a memória, e o D7 foi o que desabou. Mas vamos ler a matéria aqui para eu trazer algumas pesquisas e dados importantes para vocês aqui sobre esse déficit habitacional. Tragédia em Recife, Corpo de Bombeiros encerra a busca por vítimas. Prédio ocupado desabou na manhã de sexta-feira. Pelo menos 20 pessoas foram atingidas. Inclusive eu falei no início que foram 16 mortos, mas na verdade foram 14 sobreviventes ali. E lamentavelmente são vários prédios aqui, como vocês podem ver, tá vendo? Inclusive mais lá para baixo,
na avenida, mais lá para baixo, na verdade pro lado de cá, tem outros prédios na entrada da avenida que esses condomínios estão aí. Tem prédios mais altos que também estão condenados e que também são ocupados. Carlinhos, por que eles ocupam sabendo que estão condenados? Porque não tem onde morar, meus amigos. Nem todo mundo tem casa pra morar, nem todo mundo consegue pagar aluguel. Então, às vezes você tem filho, você tem filha, você só pensa em tirar eles da rua. Se o prédio tá ali e não caiu, tem gente que não entende por que o prédio tá ali vazio, não caiu até hoje e as pessoas não ocupam. E, lamentavelmente, só quando acontece um fato desse, como a gente viu agora acontecendo lá no Janga, que a gente acorda. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco encerrou na tarde deste sábado, dia 8, o trabalho de busca por pessoas desaparecidas após o desabamento de um prédio que deixou 14 mortos em Paulista, no Grande Recife. Segundo o boletim da Polícia Civil divulgado às 15 horas deste sábado, o trabalho de busca durou 31 horas. E o que aconteceu lá? Uma parte do bloco D7 do conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, desabou na manhã desta sexta-feira. Segundo informações dos bombeiros, há moradores soterrados nos escombros, incluindo crianças que estão entre os desaparecidos. Ainda não há informações sobre o número de vítimas, inclusive na época que tinha caído, na sexta ainda de manhã. Os bombeiros foram acionados por volta das 6h35 e enviaram 8 viaturas para o local. O prédio, que fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, estava interditado por ordem judicial. No entanto, devido à falta de vigilância, foi invadido e ocupado em 2012. Uma mulher que preferiu não se identificar relatou que sua irmã, chamada Maria da Conceição, residia no edifício com os filhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 20 pessoas foram atingidas e ao todo 14 pessoas morreram com o desabamento. Algumas vítimas já foram identificadas, eu não vou citar o nome das vítimas aqui, né, em respeito à memória delas aqui, tá? Completam as vítimas fatais um adolescente de 12 anos e um homem de 45 anos que não tiveram os nomes divulgados. 3 vítimas foram encontradas com vida e estão internadas em quadro estável, sendo 2 adolescentes de 15 anos e uma delas resgatada por moradores e uma mulher de 65 anos. E 6 pessoas seguem desaparecidas, 2 homens, 2 mulheres e 2 crianças. E aqui são as imagens, né, do desabamento que aconteceu. Deixa eu mostrar de volta aqui pra vocês, tá? Por volta aqui das 6h07 o prédio desaba. Carlinhos, onde é que fica esse prédio e quando é que você ficou lá, né? Essa aqui é a Avenida Dr. Luiz Inácio, tá? Eu fiquei neste prédio aqui, certo? O prédio aqui atrás desse, e foi esse aqui que desabou. Vou mostrar pra vocês já aqui. Eu fiquei aqui, ó, entre os blocos, tá aqui, ó, bloco D3 e D4. Eu fiquei aqui, vim passar o carnaval em 2019 em Olinda e Recife, e aí acabei ficando aqui em Paulista, no Janga, porque, pra quem não sabe, Paulista é pertinho de Olinda, e aí a gente ficou aqui, eu e um grupo de amigos, inclusive tinha acho que umas 15 a 20 pessoas dentro da casa, e aqui mais à frente, descendo aqui, ó, a gente consegue ver, ó, esses prédios, na verdade, não é o prédio do lado não, né, são 2 prédios à frente, e aí a gente consegue ver aqui os prédios, né, que são esses prédios aqui que acabaram desabando, os prédios que estão aqui nessa avenida que desabaram, tá? Foram esses prédios aqui, ó. Foi a imagem desse comércio que pegou o prédio caindo aqui, ó. Foi esses prédios aqui esse prédio aqui que caiu, certo? Aqui é o bloco D, aproximadamente. Então muita gente fala assim pra vocês, Carlinhos, comenta aí, né? Ah, mas como é que as pessoas moravam ali? Como é que as pessoas não sabiam disso? Por exemplo, eu estava lá, né? Não nesse bloco, mas em blocos anteriores, e a gente não sabia, por exemplo, que esses prédios tinham sido condenados. Poderia ter sido eu e meus amigos, a minha esposa. Fomos passar o carnaval em Olinda em 2019, Olinda e Recife, né? Acho que tinha umas 15 a 18 pessoas na casa. E a gente não sabia disso, por exemplo. Na casa não, no apartamento. E a gente não sabia disso, porque a gente sabia que tinha alguns prédios mais à frente, na mesma avenida, que estavam condenados. Esses a gente não achava que estavam condenados, só que era abandonado, porque não tinha cuidado do povo, do poder público, perdão, e que o povo estava lá morando. Então, como eu disse pra vocês, eu que tenho informação, estava lá sem saber. Imagina as pessoas que não têm informação e que precisam de moradia. E aí a gente precisa trazer uma discussão importante aqui também, que é a questão do déficit habitacional, né? Essa é uma matéria aqui, inclusive, em 2021, no G1, no Globo.com. Eu quero, inclusive, que vocês acompanhem aqui, porque fala sobre o déficit habitacional, né? Ou seja, falta de moradia para os brasileiros, que voltou a crescer. Hoje existe ali cerca de... Vamos aguardar, inclusive, os dados mais recentes, né? Mas nos dados que foram divulgados ali em 2021, se tinha um déficit habitacional de aproximadamente 6 milhões de residências no Brasil.
Ou seja, quando você pega ali, por exemplo, a quantidade de pessoas que precisam de moradia, a quantidade de moradias, ainda faltam 6 milhões de moradias para que as pessoas tenham onde morar. E aí quando você vem aqui para os dados, né, importantes, ó, você vê aqui que desses 6 milhões quase ali, 5,8 milhões, você divide ali pessoas que estão em habitação precária. Ou seja, essas pessoas que estavam nesses prédios, elas estavam em habitação precária, coabitação, que moram ali com outras pessoas, e ônus excessivo com aluguel urbano, ou seja, pessoas que gastam muito com o pagamento de aluguel, porque hoje no Brasil, estima-se que mais de 30% do salário mínimo é destinado ali para o pagamento de aluguel. E a maior parte desse déficit habitacional que eu citei para vocês aqui também está concentrado nas regiões do norte do Brasil, regiões norte e nordeste do país. Amapá, Roraima, Maranhão, Amazonas e Pará são onde estão esses déficits habitacionais. Por isso que é importante a gente ter um governo que pense em políticas públicas habitacionais, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, e por isso que é importante a gente ter ali subsídio do governo para você conseguir dar entrada ao imóvel, mesmo que você não tenha dinheiro, né? Seja o nosso imposto ali convertido em subsídio do governo. Por isso que é importante ter os bancos públicos também para poder ajudar a financiar com juros menores. Então muita gente não consegue entender isso. Eu poderia ser uma dessas vítimas. Eu estava em 3 blocos anteriores, né? Eu estava entre o bloco 3 e 4. Né? O que caiu foi o bloco D. Eu estava no bloco D3 ou D4, né? Ali naquele mesmo conjunto de bloco. E o bloco que caiu foi o bloco D7. Poucos metros à frente de onde eu fiquei. Poderia ter sido eu. Então a gente precisa ter noção de que é importante lutar por moradia popular, lutar por moradia para as pessoas que não têm moradia. Por que é importante a gente defender as pautas levantadas pelo MTST? E por que quando acontece uma situação como essa que aconteceu lá na Grande Recife, em Paulista, no bairro do Janga, não se tem, por exemplo, esses bolsonaristas chucros, membros do MBL que ficam atacando, por exemplo, o MTST, o Guilherme Boulos, comentando por que é importante lutar por moradia popular. Por que é importante lutar para que as pessoas tenham casa? Porque diferente desse bando de playboy aí que fica atacando os movimentos populares, essas pessoas não têm escolha. Ou elas ficam naquela situação ou na rua. Ah, mas o prédio ele era estável, estava ali condenado. Por que as pessoas foram para lá? Elas tinham 2 opções. Ou ficava no prédio que estava desocupado e não caía, e que nem todo mundo consegue entender como é que um prédio que está desocupado porque tem o risco de cair, enquanto as pessoas estão morando na rua, não é consertado, né? Você tem um problema solucionado ali, as pessoas vão, ou ficar na rua correndo risco também. É muito fácil quando você tem onde morar, quando você tem o que comer, sempre encontrar uma alternativa. Inclusive o próprio Primo Rico citou esses dias, né? Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Vai dar aula, seu filho de uma mãe. Para você ver quantas aulas um professor dá por dia, um trabalhador tradicional no Brasil dá por dia, quantas horas de trabalho ele precisa ter no dia. E vocês vão ver que a pobreza, ela não está atrelada à sua vontade de trabalhar ou não, mas sim a remuneração que gente como você, inclusive, dá muito abaixo daquilo que o trabalhador merecia receber. Mas enfim, compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês acham importante, se inscreva no canal, deixa like. Se alguém que me segue aqui nesse canal é do Janga, é de Paulista, comenta aqui por gentileza para saber se vocês lembram dessa situação de quando eu fui lá pro Janga em 2019. E deixar aqui também a minha solidariedade às famílias que perderam entes queridos, porque lamentavelmente essa questão da moradia e de outras pautas sociais importantes que o nosso campo defende só ganham relevância no debate público quando tragédias como essa acontecem. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.